Imagina você alugar um barco à vela no fim de semana de sol da Califórnia. Você tira selfie sorrindo para o Instagram, brinda com champanhe e volta para casa num jatinho particular, como se você estivesse numa mini férias de luxo. Parece a vida perfeita, né? Mas o que ninguém via nas fotos é que minutos antes dos sorrisos, essa mesma mulher estava descartando pacotes a vácuos nas águas profundas da Bahia. E o mais perturbador, antes de fazer essa viagem, ela passou meses morando tranquilamente numa casa de luxo, com aquilo que um dia havia sido o dono do local no quarto ao lado. Para ela, aquela tragédia humana não era um crime, era apenas uma oportunidade de conseguir o que queria. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Retrato Falado. Eu sou a Brenda Amaral e aqui nesse canal a gente vai estar contando casos reais para entender um pouco como essas coisas funcionam, tanto a cronologia quanto a mente das pessoas envolvidas. Se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo, porque essa história é de arrepiar. Só fazendo um adendo aqui, se eu estiver olhando pro lado, é porque meu roteiro tá aqui, tá, gente? Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha para pegar uma cola. Charles Howard Whiting Jr., de 71 anos, ele era um homem tranquilo, introspectivo, que viveu a vida inteira na mesma residência na Kingswood Road, no bairro nobre de Sherman Oaks, em Los Angeles. Depois de perder a mãe em 2017, o luto foi tão grande que ele acabou se isolando ainda mais. Ele já era uma pessoa introspectiva e acabou ficando completamente isolado. E não tendo parentes nem amigos muito próximos, a casa dele começou a mostrar esses sinais da vida dele, né? O jardim ficou abandonado, as correspondências acumularam, e a água da piscina ficou verde, enfim. Por mais que eles a vida toda tivesse conhecido os vizinhos dele, ninguém era tão próximo, né? Vamos dizer assim. E agora a gente vai falar sobre Caroline. Muito antes dela cruzar o caminho de Charles, ela já era extremamente dissimulada. Um exemplo dessa dissimulação dela foi quando ela ofereceu para ajudar uma amiga em um processo de divórcio. Fingindo, é claro, que ela sabia, que ela tinha conhecimento sobre a profissão de advocacia e que ela era licenciada para trabalhar na área e que ela era especialista em espólios. Então, durante esse processo, ela aconselhou a amiga, falou que a amiga não precisava contratar um advogado, fraudou documentos, tentou roubar dinheiro da própria amiga, enviando uma conta com seus honorários. E dentro dessa conta, incluía até as horas em que elas conversavam no telefone, quando a amiga achava que estava desabafando com outra amiga. Quando ela se mudou para West Hills, que é onde a história começa a ficar mais macabra, ela mantinha a fachada de executiva, sempre ali bem vestida, sorridente, alegre, simpática com os vizinhos. Então ela era uma vizinha comum que conversava casualmente com os outros moradores, mas de acordo com que o tempo foi passando, ela foi começando a ficar cada vez mais viciada em substâncias ilegais. Então essa dependência química fez com que a máscara dela caísse, a máscara de boazinha. Ela se tornou uma mulher paranoica, agressiva, seu cuidado com a aparência foi ficando cada vez menor e começou a ter um fluxo constante de criminosos frequentando seu apartamento. Então ela foi uma pessoa que saiu de estar quase que isolada dela mesma, ela recebia pouquíssimas pessoas em casa, embora ela mantivesse uma vida fora de casa também, e passou a ter uma pessoa que tinha um número de pessoas mal vistas e que depois foi descoberto que eram criminosos, muito grande no apartamento. Caroline e os seus comparsas, eles precisavam de dinheiro para sustentar a vida deles. Então, o que eles faziam? Eles começaram a pesquisar por aplicativos de satélite por casas que pareciam abandonadas em bairros ricos.
Então, a casa de Charles foi o alvo perfeito, porque ela era uma casa num bairro rico, num bairro nobre, e ela estava abandonada, como eu mencionei anteriormente. No verão de 2020, Matthew Croft, que é dito ser o namorado dela, ele invadiu a casa do Charles para furtar. Nesse período não tem muito claro o que aconteceu, só que ele invadiu a casa para furtar mesmo. E aí depois, em setembro, lembrando que verão lá é a época do inverno aqui. Então, setembro, alguns meses depois do verão. Ele voltou para furtar novamente a casa do Charles e aí ele encontrou uma coisa terrível. Charles havia falecido sozinho no interior da casa. Não se tem confirmado o que ocorreu para ele ter falecido, mas a suspeita é de negligência extrema, justamente porque ele era um senhor de idade e estava ali sozinho, ou um crime contra a própria vida. E aí, em vez de chamar a polícia, Matthew ligou para Caroline. E ali ela viu a grande galinha dos ovos de ouro dela. Ela e a comparsa simplesmente se mudaram para casa. Então eles passaram a morar lá, usar a cozinha e consumir todas as substâncias ilícitas que eles já consumiam no local. Tudo isso enquanto os vestígios da vítima permaneciam no quarto ao lado. Caroline recriou assinaturas e falsificou uma procuração de plenos poderes, que seria o Power of Attorney, lá nos Estados Unidos, e um testamento, fazendo com que ela assumisse a casa de 1,7 milhões de dólares, e aos poucos ela também foi esvaziando as contas bancárias de Charles. No computador dela, depois a polícia encontrou buscas com os termos obituários recentes, milionários sem herdeiros, tudo com os dados planilhados, já em busca da próxima vítima. No fim de 2020, os vizinhos começaram a notar que Charles não aparecia há muito tempo. Como eu disse, embora ele fosse bastante introspectivo, aqueles vizinhos conheciam ele a vida inteira. Então eles notaram que tinha muito tempo que eles não viam ele. Então eles chamaram a polícia e pediram uma checagem de bem-estar. E aí, quando a polícia apareceu lá, quem atendeu a polícia foi a Caroline. E aí ela se passou por advogada da família, curadora lá do fundo de investimentos deles. Um termo específico para isso, mas eu me esqueci. Com muita calma, Caroline disse que o Charles estava ótimo e morando na praia em Carpintaria. E a justificativa que ela deu para ele estar morando na praia e não na casa dele é que a casa estava passando por uma reforma de mofo negro. Os policiais nesse momento eles chegam a entrar na casa para procurar por ele, porém eles não encontram nada, nem mesmo o que uma vez foi Charles, porque ele estava escondido no quarto e eles haviam usado odorizadores de pessoas, né? Enfim, nesse momento a polícia se dá por convencida e vai embora. Algum tempo depois, esse caso ressurge novamente para o detetive supervisor Mark O'Donnell, da divisão de homicídios da polícia de Los Angeles. E aí ele começa a trabalhar em conjunto com o inspetor federal Lyndon Versosa. O detetive Mark O'Donnell, ele simplesmente não acredita na história do mofo. Então ele exige falar com o Charles de qualquer forma. Ele quer ver o Charles para ter certeza de que o Charles está vivo. E é nesse momento que a Caroline, ela entra em desespero. Então ela começa a comprar celulares pré-pagos, contratar criminosos para falarem com a polícia se passando pelo Charles. Porém, o Mark, né, o detetive, ele percebe ali uma farsa, já fica suspeito já logo de cara, porque um desses criminosos que ela contrata para se passar pelo Charles, ele fica gaguejando no telefone. Ele não consegue nem responder as perguntas básicas. E depois disso, quando o detetive resolve fazer uma visita presencialmente a Caroline, lá no apartamento dela em Westwood,
Ele fica sozinho no ambiente em algum momento, porque ela vai buscar alguma coisa em outro cômodo, e aí que ele percebe que em cima de uma mesinha tem um recibo do celular que ela passou para ele como se fosse de Charles. E é aí que a casa dela cai. E aqui só voltando um pouquinho para explicar o que a Caroline fez nesse meio período, nesse meio tempo, é que quando acontece a primeira visita dos policiais lá na casa dela não, né, na casa de Charles, Caroline, ela entra em pânico por saber que a polícia estava procurando por Charles, estava procurando pelo desaparecimento dele. Então elas, comparsas, levam os vestígios físicos dele para o apartamento dela em West Hills. Na área externa, no telhado do apartamento, eles tentam dissolver o material dele usando químicos industriais e químicos corrosivos. Nesse momento, os vizinhos começaram a perceber que tinha um cheiro químico insuportável vindo lá do andar de cima. Na verdade, eu acredito que eles não conseguiam perceber de onde estava vindo, eles só conseguiam sentir o odor. E o pior ainda foi que esses químicos, eles desceram pela lateral do prédio, e aí todo o jardim em volta, as plantas, arbustos, grama, tudo escureceu e apodreceu. E, obviamente, os vizinhos acharam muito estranho. Eles já estavam percebendo a mudança de comportamento da Caroline, porque durante todo esse processo, embora ela tenha feito isso de maneira muito inteligente, muito calculada, ela foi piorando ainda mais o uso de substâncias ilícitas para conseguir lidar com aquilo tudo. Então, aquela mulher de terninho, arrumadinha, simpática, estava se transformando numa pessoa completamente diferente. Então, nesse meio tempo, os químicos não conseguiram dissolver tudo. Então, o que Caroline e os comparsas dela fizeram? Eles começaram a desmanchar, fragmentar o que restava em pequenos pedaços. Esses pedaços eles eles embalaram a vácuo e alugaram aquele barco que eu comentei lá no início. Na verdade, primeiro eles alugam um carro esportivo, vão até São Francisco, na Baía de São Francisco. Chegando lá, alugam esse barco à vela, que é aquela férias de luxo que eles fizeram. E lá, no meio do mar, eles descartam todos os vestígios que restaram. Então, com isso, o corpo de Charles nunca foi encontrado. E aí, nesse meio tempo, Caroline, que não se contentava com o dinheiro de Charles que ela estava usufruindo, que ela estava se apropriando, ela começou a gerenciar uma casa que era um abrigo no subúrbio para as pessoas que tentavam vencer o vício em substâncias químicas. Então, para os vizinhos, ela falou que era isso que ela estava fazendo, né? Que aqui nesse momento ela sai lá do apartamento dela, porque ela não estava nem mais pagando esse apartamento, estava despejada, e ela aluga essa casa num subúrbio. E ali ela vendia uma aparência de bondade, etc., porém não era bem essa a realidade. Lá os vizinhos relatam que eles ouviam som alto, havia o consumo de substâncias ilícitas. E além disso tudo, e aqui eu não pesquisei muito a fundo, mas aparentemente Caroline fez uma segunda vítima, sim. Foi o Robert Tascon, que ele perdeu a sua casa avaliada em $1,5 milhão de dólares em ensino, depois justamente da Caroline falsificar os documentos. Robert ficou tão desesperado e tão abalado emocionalmente pela perda que ele, infelizmente, veio falecer em 2022, atentando contra a própria vida. Em janeiro de 2023, Caroline e Matthew finalmente são presos com armas, distintivos falsos, substâncias ilícitas e identidades falsas. Em março de 2024, ela foi condenada a 20 anos de prisão e a pagar 3,88 milhões de dólares em restituição.
A juíza do caso declarou que Caroline via os seres humanos como meras caixas registradoras. Bem, pessoal, quando a gente olha para o caso do Charles, é muito importante a gente refletir sobre os efeitos do isolamento social. A maior arma dos predadores financeiros é justamente a solidão das suas vítimas ou potenciais vítimas. Então é muito importante que, se a gente tenha pessoas idosas, pessoas reclusas à nossa volta, a gente fique sempre atento aos sinais. Então, além de perceber as rotinas, que, assim, não é ser fofoqueiro, não é se intrometer na vida dos outros, mas a gente percebe um vizinho que sai sempre no mesmo horário, uma pessoa que sempre deixa ali sua fachada limpa. Então, quando você começa a notar que tem muitas correspondências se acumulando, quando tem muita sujeira se acumulando, quando surge uma pessoa esquisita que geralmente não está ali, não visita essa pessoa, é sempre muito importante a gente ficar de olho e buscar ajuda nesses casos. Nunca se sabe quando tem algo realmente acontecendo. Só fazendo um parênteses, recentemente aconteceu aqui na minha cidade eu moro em Guarapari, no Espírito Santo. Aconteceu de uma idosa que foi vítima do seu namorado e ele escondeu o corpo dela durante de 15 a 20 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo, e ficou tentando se passar por ela para ver se recebia o valor de um apartamento que ela tinha vendido recentemente. E nesse meio tempo ele mandava mensagem para a família dela, se passando por ela e etc. E quem chamou a polícia, quem foi lá e ajudou a descobrir o corpo dela foi a corretora, que ele estava em contato com ela, mas ela achou muito estranhas as conversas, então ela foi lá e pediu para a polícia averiguar. Então isso é muito importante para a gente não deixar situações como essa acontecer, não deixar essas pessoas usufruírem do que não são delas e fazer vítimas ao longo do caminho. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso e quais casos vocês querem ver aqui no futuro. Esse é só o primeiro vídeo de muitos. Deixa aqui o seu like, por favor, e se inscreve no canal. E até o próximo Retrato Falado.